Federativa do Brasil era uma monarquia. E como monarquia, foi criada a estrutura de Estado, onde se constituía a Assembleia, os deputados e os senadores. Mas quem era que tinha acesso a esses dois setores? Só os ricos. As mulheres não participavam, os trabalhadores não tinham acesso. Então, foi constituído o poder levantado a deixa pelos próprios oligárquicos, que definiam as políticas de saúde e de educação. É importante refletir isso, porque naquela época a população do Brasil era muito pequena, pouco mais de 20 milhões de habitantes. Muitos trabalhadores que vieram, imigrantes, da Itália, da Alemanha, Então, o trabalhador brasileiro naquela oportunidade, o que era brasileiro, não tinha acesso a nada. A partir dos imigrantes é que começaram a se discutir, e começaram as primeiras revoluções, as primeiras greves, etc, etc. Fazendo um paralelo para cá, quando você bota uma entidade chamada OS para administrar um bem público, a minha primeira preocupação é se um trabalhador da saúde quiser fazer greve, que é todo o direito que ele tem. Como é que essa OS vai se relacionar com esse trabalhador? Eu estou falando da reivindicação legítima de um trabalhador pedir melhores condições de salário e de vida, ou um plano de cargos e carreiras. Então, obviamente que isso já está fora do páreo. Só isso, para mim, já é inconstitucional, só isso. Mas um outro elemento que me deixa preocupado é que nos anos 60, Zé, você volta, né? Sim, acho bom. Nos anos 60, 80% dos nossos leitos eram públicos. E só apenas 20% dos nossos leitos eram privados. Privados ainda ditos nas Santas Casas e um ou outro hospital. Para lembrar o Hospital Samaritano aqui, que era só uma casa com 2 blocozinhos. E dos anos 60 para os anos 70, de repente, o Hospital Samaritano começou a crescer. E não custou muito de ver que se criou uma indústria da medicina aqui. Então, o que era público passou a ser privado, e o dinheiro que financiava esse privado era dele que vinha das caixinhas de pensões dos trabalhadores, ou seja, o INAMPS, que era da história das previdências, e dentro da previdência tem uma atenção à saúde, e desse dinheiro sangrava-se para se admitir. Quem é que não lembra naquela oportunidade que começou a se haver um boom de cirurgias estranhas? Cesariana, por exemplo. Antigamente os partos eram normais, de repente passou a se salvar filhos cesarianos. E depois começou a aparecer outras cirurgias estranhas. Menino que era operado de uma perna, mas a perna do outro era outra. Era cirurgias de homem com períneo, né? Então começou a se produzir muito papel da corrupção para sangrar dinheiro que vem do INAMPS. E naquela oportunidade foi criado o Ministério da Previdência Social para financiar os programas de saúde, porque o Ministério da Saúde é o primo pobre. Ora, a verba do Ministério da Previdência Social é a verba que só perde para todo o orçamento da União, é o segundo orçamento. Só perde para o orçamento da própria União. E por que esse ministério é tão forte? É porque ele arrecada o imposto do INSS de todos os trabalhadores formais. E o Brasil hoje, ter um trabalhador formal é muito caro. Comparando com a China ou com a Índia, que cresce 2,5 vezes mais do que o Brasil, comparando, o trabalhador da Índia custa para o privado, no máximo da China, no máximo 12% do que se investe. No Brasil, um trabalhador de carteira assinada custa 35%. Então, é um trabalhador formal caro. E ele recolhe aos cofres públicos
pela Previdência, de 7,5% a 11% da sua força de trabalho. E a empresa que o contrata recolhe 20%. Então você tem de 27% a 31% de arrecadação de qualquer carteira assinada nesse país. Ora, quando agora eu pego a saúde do trabalhador, ou a saúde em geral, eu digo que saúde é direito de todos, é dever do Estado. E o Estado diz que é incompetente para gerenciar, quando ele é formador desse processo, quando ele é quem manda as universidades, e ele cria um modelo de atenção, agora se deixa mercantilizar, por trás está toda a indústria farmacêutica, por trás está toda a indústria de produção de equipamentos, por trás está toda a indústria de produção de mortes. E eu preciso precarizar a vida pela morte, para fazer ajuste e dizer que o deputado A e o senador A, que com certeza é dono de hospitais e de redes privadas, e ele não vai montar a lei em causa própria, e basta, não vai muito longe, São Paulo já tem mostrado isso, Alagoas, Mato Grosso, Belém do Pará, e aí vai. Todo o time que está hoje no Congresso, no Senado, tem até uma reportagem que eu vi uns 3 meses atrás, dos representantes desses setores, da agricultura contra os deputados, dos evangélicos contra os deputados, do setor saúde contra os deputados e senadores. E a gente mostra que é uma máfia que tem por trás, que não vai querer nunca que o Estado seja competente na sua forma de gerir ou de gestar o processo de educação e saúde. Por que eles não privatizam a segurança nacional? Por que será que a segurança nacional tem que ficar na mão do governo? Aí você vai para a saúde e a educação, e aí você vê que os processos de disputa pesada, porque se você detém todo o processo de informação, eu elaboro as leis, você elabora as leis do jeito que se apodere dos benefícios dela, por isso que as leis complementares, para que exatamente apareçam essas brechas, e não é inadvertidamente não, é criado de forma cretina um modelo de política para que os deputados, pela aproximação do favor, do toma lá da cá, se comprometam com esses grupos que os financiam. Eu não tenho dúvida que Ricardo Coutinho, governador do nosso estado, está devolvendo a conta cobrada na sua eleição de 40 milhões que veio de Pernambuco. Não tenho dúvida disso. E por isso que ele tem que se abrir para a privatização, sim, porque é para pagar a conta da sua eleição. Isso ficou muito claro quando a prefeitura faz um modelo e o governo repete o mesmo modelo. Agora, na Conferência Estadual de Saúde, eu estava com a Érica lá, a gente começou o debate, todo mundo com uma boca só contra a privatização, mas contra, literalmente. E não tinha ninguém do governo lá para levantar a mão dizendo nada, calado, porque lá tinha uma representatividade significativa de todo o estado da Paraíba. Em compensação, não pôde haver debate na mesa que eu estava. Exatamente. E não se permitiu que houvesse debate. E quem estava lá da gestão desqualificou a pobre da moça da mesa, dizendo que ela era incompetente e não tinha capacidade de coordenar uma mesa. Porque a própria plenária pediu a fala. Isso era para falar 10 pessoas. Ora, como é que eu posso fazer controle social, que era o tema da mesa, se eu controlo as pessoas que vão falar e o número? E não representa a necessidade. Agora, obviamente, que esse olhar, sem muito critério do controle, para fazer com que os pobres trabalhadores incautos, sem informação da Constituição, sem todo um processo de informação de como se deu a lei 8080 ou 9142, ou qualquer outra lei que regulamente, lei suplementar, complementar, que regulamente isso. Se nós, trabalhadores, não sabemos como vamos controlar, se 99% dos deputados, com raríssimas exceções, e senadores, não se colocam contra e se acostam ao governo para facilitar o processo de entrega, E aí, de quem é a culpa? Sim, a culpa somos nós todos, que escolhemos muito mal os nossos representantes. Nós escolhemos nosso representante pela camisa, pela cor, pela bandeira, parece uma torcida de futebol, pelo chinelo, pela prótese,
pelo favoritismo de R$100 por um voto, que é o valor que está hoje, né? E aí quando vem a desgraça como essa, por exemplo, de você defender o seu bem público, que é a sua saúde de qualidade, sua educação de qualidade, a gente fica refém do modelo, porque por mais que nós gritamos, vai ter que passar pela Assembleia Legislativa, vai ter que passar pelo Congresso Nacional, vai ter que passar pelo Senado, por mais que a gente faça movimento de rua. E quando eu digo isso, a gente começa a lembrar de algumas campanhas nacionais, desarmamento, né? História de discutir o próprio sistema de privatização. Então é necessário fazer grandes campanhas populares, e aí não tenho dúvida que a gente vai ter que ir para a rua sim, tem que fazer caminhadas, tem que fazer passeatas e denunciar sim, mas a gente também precisa fazer outra parte, se fortalecer, se formando, buscando participar de eventos políticos de formação, saber se posicionar dentro de uma proposta governamental ou de parlamentares. Agora vai ter um novo meio agora de escolher o prefeito e os vereadores, e começa por aí. Queria encerrar dizendo o seguinte: a gente está no espaço privilegiado, é o espaço de formação, mas o modelo que é colocado nessa universidade não permite que a gente se ablete desse poder da informação nos nossos espaços pedagógicos ou acadêmicos, para começar a fazer essa interação de troca de sabedorias ou de conhecimento, para potencializar o trabalhador na sua posição. Essa academia, que deveria estar fazendo isso, dificilmente ela vai fazer, porque o modelo que ainda é colocado aqui como um modelo concentrador, mercantil, financeiro, onde se prepara para o mercado e não para transformações sociais. Esse é o grande desafio da gente, como multiplicadores, formadores de opinião. Deixaria aqui uma deixa muito fácil para a gente pensar. Diante da privatização da saúde e da educação, o que é que eu tenho a ver com isso? Eu. E o que é que nós temos a ver com isso?